Boa noite, meu povo, sejam todos bem-vindos. Já vi que a Bruna Evangelista está aí, vi também Bosque de Desejo. Gente, hoje a live, a entrevista é com o Vandré Silveira, ator de Jesus, a Dona do Pedaço, várias séries que a gente já assistiu no Multishow. Então, assim, ele está em cartaz no Rio de Janeiro com um monólogo fantástico chamado A Hora do Boi, uma peça sobre afetividade, sobre carinho, sobre relacionamentos humanos. Então, assim, eu quero saber disso tudo com ele, só esperando o Vandré chegar, pedindo para todo mundo, Vivi Cuidadora, meu amor, bem-vinda, pedindo só para meter dedinho no coração, gente, quem puder, já que a minha apertadora de dedo oficial do, do carnaval, a Érica, ela tá de férias, e então, assim, mandar aviãozinho também para amigo, para todo mundo, para ajudar, porque hoje a internet está meio esquisita, gente. Fiquei com medo até de não poder entrar hoje, durante o dia, não consegui postar story, não consegui postar no feed. Tava bem esquisito essa internet hoje, mas de qualquer maneira chega junto. Tenho certeza que a gente vai passar no mínimo 50 minutos aqui, bem bacana, com o Vandré. Alguém vendo o Vandré chegar, por favor, me avisa. Oi, meu querido João Paulo, bem-vindo, João. Como é que você está, amigão? Domênica Aragonese, oi, belíssima, como estás, querida? Domênica, aperta coração, minha filha, por favor, para ajudar o tiozinho aqui. Só esperando o Vandré chegar, gente. Ótima semana para todos. Tudo bom, Domênica? Mais tarde tem live lá no YouTube para falar de BBB. Vamos falar de BBB lá no YouTube. Acho que não vou fazer live dupla. Acho que não, aqui e lá. Mas se eu mudar de ideia mais tarde eu falo. Então, assim, que bom, João. Que bom, querido. Que fico feliz. Vivi Zita também, querida. Vivi tá sempre lá no YouTube comigo também. Então, assim, gente, tem muita coisa acontecendo essa semana. Tem... Obrigado. Tem Tata Werneck de volta. Eu tinha dito na live sexta-feira passada que Tata Werneck, eu achava que Tata Werneck iria começar a temporada dela de episódios que, na verdade, já foram exibidos lá no Multishow, na Globo, da 7ª temporada, com o Tadeu Schmidt. Eu achava que ele ia estrear com alguém de BBB. Que nada. Eu errei 50%, acertei 50%, ela vai fazer a live com o Boninho. É uma entrevista que eu já via muito engraçada, ele falou de Narcisa, maravilhosa Narcisa Tamborindega. Então, Vivi Cuidadora com o Procelim. Gente, já começou bem, obrigado, Vivi, sua linda. Então, gente, só esperando. Robijane Martins também, queridíssima, sempre presente. Quem tiver pergunta, Rúbia Quaresma, gostou, Rúbia? Não é nova não, eu já usei em outras lives, eu gosto dela. Ela é fresquinha, aqui no Rio tá muito calor, o tempo virou, mas quem disse que esfriou? Só virou o tempo mesmo. Então, quem quiser mandar pergunta, eu vou tentar responder na medida do possível. Érica da Costa, querida. Érica tem me mandado muitos links de BBB, gente, muito engraçado, gente, cada coisa. Ah, Domênica, obrigado, amiga, é carinho seu. Semana que vem, será que eu já falo? Não, acho que vou falar. Se não rolar, eu digo que não vai rolar. Mas assim, já deixei pré-marcado para semana que vem, na terça-feira também, a novela Vidas em Jogo de Cristiane Friedman será reprisada na Record. Isso, volta segunda-feira, exatamente. Adoro essa novela com o cachorrinho Zé. Na semana que vem, terça-feira, eu vou entrevistar Tarcísio Zanon, que é carnavalesco da Viradouro, da Unidos Viradouro, minha escola, a escola aqui do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre o enredo Rosa Maria Egipsíaca, que traz à luz uma personagem da história do Brasil praticamente desconhecida. Eu nunca tinha ouvido falar dessa personagem, dessa figura tão importante. Ou seja, a Viradouro vai trazer essa personagem. O samba da Viradouro é lindo, que são as lives de carnaval que eu já estou começando a fazer. Vou ver se eu consigo fazer com a Érica Januza, eu vou tentar fazer também com pessoas de outras escolas, vamos ver. Ansioso para a estreia de 3 vezes Ana na segunda-feira? Heitor Bruno, eu estou mais ou menos. Eu estou ansioso pela estreia, mas o horário que o SBT... Oi, Aninha! O horário que o SBT botou é complicado para mim, que preciso ver as novelas da Globo por conta de trabalho. 6 horas da tarde é um horário ingrato. Eu estava achando que ele fosse exibir de tarde. Sabe? Então há uma chance grande de não conseguir ver a única novela realmente que eu queria ver.
A Angelique Boiet. Segunda-feira vai estar bombando. A live de sexta vai estar incrível. Alex Souza, blogueiro, boa noite. Será verdade que a Record está produzindo um reality show como Ilha Record? Dizem que vai se chamar Super Reality Show. Eles estão produzindo um reality show. Oi, Silvana! Tem notícia do nosso amigo, amiga? Lúcia Modas. Eles estão produzindo um reality, mas eles estão fazendo segredo de que reality é esse. Agora vai ser outro reality convivência. Eu, sinceramente, eu estou um pouquinho cansado de reality de convivência, tanto que eu já decidi que esse ano só cobrirei realmente, como eu fiz ano passado, o BBB e a Fazenda. Não vou cobrir nenhum outro, não teremos mesmo Power Cup, o Ilha Record não dá para cobrir, é incobrível, a não ser que você tenha um canal de 2 milhões de seguidores no YouTube e você ganhe muito dinheiro. Aí tudo bem, aí você cobre qualquer porcaria. Mas não dá, não dá, não dá, não dá. Ele disse que te chamou, ué... Não tô ach... Ele não aparece pra mim aqui na live, não, Silvana. Acho que achei. Legal. Dei uma caçada no seu André. Ah, agora vai. Oi, Jorge. Agora foi. Olá, querido. Você tinha me mandado o pedido, não chegou para mim. Enviado aí por direct, mas, enfim, não apareceu. Ah, você mandou por direct? Ué, mas não apareceu para mim, não. Porque eu estava aqui. Estamos aqui. Imagina. É isso que importa. Obrigado, André, ter aceitado participar desse papo com a gente. Fiquei muito feliz. Você está onde? Você está no Rio? Está em Minas? Onde está a sua vida hoje? 17 anos. Estou aqui há bastante tempo. Um mineiro carioca. Pois é. Já virou minoca, né? Rapaz, estava comentando aqui, você está em cartaz aqui no Teatro Poeirinha, um teatro delicioso no Rio de Janeiro, com essa peça, A Hora do Boi. Um monólogo. E eu daí falei assim, nossa... Vou perguntar para ele o que leva ele querer fazer um monólogo, né? Todo mundo fala que monólogo é uma atividade artística mais solitária, mas nem é seu primeiro monólogo. Você já fez outro monólogo. Aliás, eu tenho que ler o nome dessa peça, que é o nome... Como é o nome do monólogo? É bastante, né? Um artista plástico mineiro que se chama Farnese de Andrade. Isso. Que você foi premiadíssimo, inclusive. Eu estava lendo a sua biografia, você recebeu muitos prêmios para essa peça. Ou seja, você tem um amor agarrado lá com o monólogo. Me explica por quê. Eu acho que se eu fosse ator, eu não ia fazer monólogo nem... Ia me dar um cagaço tão grande. Mas você sabe que eu sempre me faço essa pergunta antes de entrar em cena, né? Por que eu me coloco nesse lugar, meu Deus? Porque realmente o monólogo é um exercício maravilhoso para o ator. É um desafio, né? Porque você tem que segurar ali durante 1 hora de espetáculo absolutamente sozinho, né? E eu fiz o primeiro monólogo em 2012, o Farnese de Saudade. Fiz um tempo Nós apresentamos esse espetáculo até 2018. Inclusive, a última temporada desse trabalho foi no Poeirinha também. E aí, enfim, logo depois veio a ideia de fazer A Hora do Boi. E eu gosto particularmente de fazer monólogo, assim. Acho um bom exercício como ator. E gosto também de atuar com outros atores, enfim. Eu não tenho uma preferência por monólogo, não. Só acho que facilita, né, a produção. E nesses tempos difíceis que passamos atualmente, né, esses últimos anos, em relação à cultura, fazer um monólogo também facilita, né, em questões de produção. Então foi mais por esse caminho também, a escolha de fazer um monólogo. Mas eu acredito assim, você acha que a pessoa se aventurar no monólogo, eu fico imaginando, tem que ter uma autoconfiança muito grande, né? Além disso, você falou de ter que segurar uma plateia, ter que deixar a plateia lá hipnotizada com você, mas também aquele tipo de coisa, sei lá, você está numa peça com outras pessoas, você deu um branco no texto, o colega vai lá, te dá uma ajuda e bota um capa, e você disfarça até não tem isso. No monólogo. Assim, não tem isso, né? Dizer que primeiro que eu acho o teatro é uma arte muito, muito especial, né? Realmente a arte do ator, né? É onde ele tem autonomia
Eu amo fazer televisão, cinema, mas onde eu sinto que o ator tem autonomia no teatro. A partir do momento que deram os 3 sinais, é aquela 1 hora ali, meu amigo, que aconteça o que acontecer, é você quem tem que resolver. Se, sei lá, se parte do cenário cair, se você esquecer o texto, aconteça o que acontecer, o ator ali ele tem que dar conta daquela 1 hora de espetáculo. E isso traz um estado de prontidão, né, que é maravilhoso para o ator. Eu falo que fazer teatro é muito rock and roll. E monólogo, então, é um outro grau assim, nesse lugar, né? Porque realmente você tem que estar disponível, né? Presente, absolutamente presente naquele momento. Não, e quem faz teatro, isso pelo que eu vi acontece com você, não é o ator dificilmente ele vai fazer teatro e ele é o ator, acabou, bateu o ponto dele, foi embora. O cara de teatro, ele faz tudo. Se for preciso, ele vai varrer o chão. Se for preciso, deu alguma treta, ele vai lá para a bilheteria, ele vai fazer tudo. Inclusive, você, me corrija se eu estiver errado, pelo Farnácia de Saudade, você chegou a ser indicado para o Pois Michel na é, categoria uma loucura, cenário. né? Porque é o seguinte, o Farnese, ele foi muito conhecido pelo trabalho dele com os objetos, né? Ele era um artista que catava objetos nas areias das praias de Botafogo, do Flamengo, das praias do Flamengo, Botafogo, em antiquários, ele frequentava antiquários, e ele ia coletando objetos para compor as assemblagens, que eram... ele pegava, por exemplo, uma caixa de madeira e aí ele ia compondo com objetos variados e sempre referenciados ao pai, à mãe. É um trabalho muito potente, muito bonito e algumas pessoas, inclusive, tinham uma certa... Ou você ama o trabalho do Farnese ou você odeia, porque ele causa um incômodo, né? E eu acho que o lugar da arte está muito nesse lugar de um incômodo mesmo. Tem que causar algo na pessoa que está ali assistindo. Não se trata de gostar ou não gostar, né? Isso é um outro lugar. Mas, como ator, eu percorri durante 2 anos o mesmo trajeto artístico do Farnese, na procura desses objetos. Então, assim, eu vi, na verdade, isso para mim é uma extensão do meu trabalho como ator. Eu não me via como um cenógrafo, entendeu? Porque eu tive numa exposição em 2008 em Paris, da Louise Bourgeois. E aí ela tinha uma estrutura que em tradução livre se chama Passagem Perigosa, que era uma gaiola de ferro como se fosse um objeto do Farnese numa escala maior. E aí eu juntei essa leitura de Farnese, Louise Bourgeois com a minha leitura e concebi essa cenografia com esses objetos que eu ia montando durante o espetáculo. Esse espetáculo foi dirigido pela Celina Sodré e dentro dessa gaiola de ferro era como se fosse a cabeça, né, o imaginário do Farnese. Depois abria-se essa estrutura, a gente, durante a encenação, abria as portas dessa estrutura e ia para a praia. Porque o Farnese, para quem não sabe, ele era mineiro, se mudou para o Rio e a obra dele muda também a partir do momento que ele tem contato com o oceano, com o mar. Ele fala de um sentimento oceânico, de libertação. Imagina um homem, né, no século passado, interior de Minas, uma cultura mineira super repressora, né? E aí vem para o Rio de Janeiro e encontra essa imensidão, né, que o mar simbolicamente traz e traz para a obra dele também. Então foi um trabalho muito especial e acabou que a cenografia foi uma extensão. Eu encaro como meu trabalho como ator, na verdade, sabe? Eu não encaro como coisas separadas, não. Não, e você falando isso, eu tenho a impressão de que essa relação que você tem com o teatro é essa relação de Exatamente. abranger tudo, né? Porque no caso da Hora do Também. Boi, é isso também. A ideia partiu de você, vê se a cronologia está certa. Você viu a notícia daquele boi, ficou famosa aquela história do boi que fugiu, não lembro se era de um rodeio e acabou indo para o mar mais uma vez aí na sua vida. E aí você teria visto a notícia, teve a ideia do argumento do espetáculo e passou para Daniela Pereira de Carvalho escrever. Ou seja, está você ali totalmente imbuído, abrangendo tudo, absolutamente dentro desde a na verdade foi construção o do seguinte, espetáculo. logo depois do Farnese eu comecei a pensar num novo projeto e eu sou um homem que sou muito ligado aos animais, né? Assim, a São Francisco de Assis, eu sou um homem que tem uma fé muito forte e eu tenho uma crença forte em São Francisco de Assis, sou devoto de São Francisco de Assis.
E eu tinha vontade de fazer um espetáculo que homenageasse ele, mas que não fosse por um lugar óbvio. E aí me veio a ideia de falar, de contar uma história de um homem, né, que trabalha num abatedouro de bovinos, seu Francisco, que se afeiçoa a um bezerrinho que passa a cuidar dele, só que vai chegando a hora do abate, né, a hora do boi, e o conflito é esse. E que teria São Francisco como narrador dessa história. Eu passei essa ideia para Daniela Pereira de Carvalho, que é uma grande escritora e dramaturga, e que escreveu um texto primoroso. E aí, no momento que ela estava escrevendo esse texto, a gente teve contato com essa notícia desse boi que foge. Ele estava dentro de um caminhão, indo para o abate, e ele consegue fugir, se desvencilhar e ir em direção ao mar, na praia de Stella Maris, em Salvador. É um caso real. Ele e os banhistas tentam contê-lo, e ele segue firme e vai para o mar. Quer dizer, ele prefere a libertação pelo mar, a morte pelo mar, do que a morte pela mão do homem, né? Inclusive, ontem me mandaram uma notícia também de um porco que estava para ser abatido por um homem e deu um choque elétrico nele. É muito cruel todo o processo, né? E aí o porco consegue acordar e acaba, na verdade, matando esse homem. Quer dizer, o porco revida. A gente realmente precisa repensar, né, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, a maneira como a gente está lidando com o mundo, com a natureza, com os animais. É de uma crueldade, uma exploração que não há mais possibilidade de ter continuidade, né? Então, a hora do boi, eu estou completamente imbuído mesmo de falar sobre isso. Eu queria falar sobre essa questão. E eu estou muito feliz porque as pessoas estão saindo extremamente tocadas, sensibilizadas. Eu parei de comer carne, né? Não tinha como eu estar falando sobre isso e estar fazendo uma outra coisa. Então, esse espetáculo está me mudando também, né? E estou feliz porque está gerando também reflexão no público. Eu imagino. Só em ler a sinopse dele já é emocionante. E aí, quando você pensa em tudo, em tudo que pode vir daí, porque a trama é essa relação de afeto construída entre o algoz, né, e a vítima. E isso expande para tudo, expande para toda a sociedade, para tudo que a gente vive. Agora, o que eu queria saber é se você, durante a pandemia, você fez, não me engano, eu vi algumas vezes a live de quinta, que era uma live que você abria para discutir sobre vários assuntos. Eu vi você falando sobre sexo, sobre mente, sobre saúde, sobre afeto. Você se revelou ali um comunicador incrível. E veio dessa experiência. Acho que a ideia dessa peça partiu bastante também dessa live? Teve muita influência dessas vivências que você recebeu na live? Acho que sim, né? Tudo está sempre muito relacionado. Mas a ideia desse espetáculo surgiu em 2019 já, né? Um pouquinho antes da pandemia. Na verdade, nós esperávamos estrear esse espetáculo antes, mas com a pandemia, enfim, a coisa deu uma brecada. Mas o que foi bom também, porque eu acredito que tudo tem um tempo certo para acontecer, sabe? E foi no momento certo, e a gente está fazendo essa temporada linda no Poeirinha. Mas, obviamente, que as lives me trouxeram também muito conhecimento, porque eu discuti e eu troquei informação com muitos formadores de opinião, de várias áreas de conhecimento, né? E tinha essa live de quinta, tinha a live de quarta que eu fazia com o Rodolfo Mesquita, meu amigo, que era uma live mais divertida, e a gente bebia umas taças de vinho, e o pessoal gostava assim, de ver a gente mais descontraído. E a sexta sexy, que era para falar sobre sexo mesmo. E é impressionante como que sexo é um assunto tabu, né? É impressionante. Eu fiquei bem assim, bem admirado como as pessoas são curiosas a respeito, mas têm uma limitação para falar sobre, né? Não, é muito engraçado. E eu vejo que essa questão da internet, das lives, que a gente também aqui no Mais Novela, a gente tinha às segundas-feiras uma live com a doutora Anaída Amico, que é a psicóloga daquele programa Casos de Família, que a Priscila Jucá fazia live, conversava sobre vários assuntos. Agora, quando chegava no cerne do sexo, é uma coisa impressionante. Além, era o que mais despertava interesse, mas também era o que mais despertava tabu. E muita gente dizia, eu sempre que... Aí fazia uma pergunta, levantava uma questão, e aí falava, eu sempre quis abordar esse assunto, mas eu não tinha coragem de perguntar com a minha cara.
E aí aproveitava para, durante a live, mandar lá a mensagem para poder esclarecer. É. Aí a gente vê, a gente está em 2023, quantas evoluções, o homem já foi à lua, já faz transplante de tudo, e o sexo continua sendo uma questão que breca as A gente vê pessoas. como que, na verdade, assim, o que eu percebo é como a gente vive uma sociedade castradora, né? Assim, machista e homofóbica. O sexo é o seguinte, na minha visão, na minha humilde opinião, é a liberdade de ser, de se expressar, né? Você ser quem você ponto, né? Vamos ser felizes, cada um se expressando do seu jeito, respeitando, obviamente, né, o espaço de cada um, as limitações de cada um, As limitações de cada um, né? mas tendo respeito sempre, né? Acho que o respeito é fundamental, independente de qualquer coisa. Mas por que você parou? Eu fiz durante bastante tempo. Não, Desanimou, já esgotou o esgotável, né? assunto? Não, eu acho que eu quis dar um tempo, assim, eu quis focar em outras coisas. Mas as pessoas sempre me perguntam, por que você não volta? Volta a fazer. De repente, quem sabe, fica aí uma... A volta, sim, cara, é muito interessante. Ou se não for aqui, você prepara algo lá para o canal do YouTube, abrir um canal do YouTube. Pô, que é um assunto. Aliás, de todos os assuntos que você abordava, o sexo realmente era aquele que é mais instigante, mas todos os assuntos que você abordava ali, saúde, questão de equilíbrio emocional, tudo é muito importante, muito bacana. E é isso, não, a gente vai viver a vida inteira e vai ter sempre alguma coisa para falar. aprender, Vai ter né? sempre algum assunto para abordar. É muito rico. Principalmente. E para aprender, principalmente para aprender. Agora, sobre a hora do boi, de volta à hora do boi, você não teve patrocínio, correto? Você, macho pra caraca, foi lá e bancou, mesmo nessa crise, mesmo saindo de uma pandemia, né, com aquela expectativa, será que acabou mesmo? Que vai dar. Que força é essa? Que certeza é essa? Ou a gente não não tem certeza nenhuma, mas partiu de uma necessidade da alma mesmo, sabe? Assim, eu preciso falar sobre isso e é agora, eu não posso mais esperar. A Paula Águas, que faz a direção de movimento junto com o Antônio Rodrigues, do espetáculo Hora do Boi, enfim, tem uma equipe muito maravilhosa, com a direção do André Paz Leme, são grandes profissionais e eu tenho aprendido muito com eles e pessoas muito generosas. E a Paula, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Sobre a necessidade que é de estar em cena. Quando a gente se joga num projeto assim, e eu trocando essa figurinha com ela, é porque isso é uma necessidade isso traz uma pulsão de vida, sabe? Assim, eu preciso fazer isso porque eu preciso me sentir vivo. Isso traz razão de viver. Esse tempo todo de pandemia foi muito difícil, né? Para todos nós, né? Eu não preciso aqui ficar falando, óbvio, de mim especificamente, mas foi um período muito difícil para mim também. E assim, estar agora em cena significa para mim um renascimento, sabe? É um momento muito especial, forte para mim. E quando eu tenho quando bate aqueles 5 minutos anteriores a entrar em cena, que é aquele momento de terror, que fala, meu Deus do céu, é 1 hora agora, rock and roll, que eu não posso parar, que dá aquele frio na barriga, aquela dor de barriga. Mas na hora que eu piso no palco, eu entendo por que eu estou fazendo aquilo e faz todo sentido. E eu faria tudo de novo. E, enfim, a gente não teve patrocínio realmente nessa primeira temporada, mas fomos agraciados com patrocínio agora para uma segunda temporada aqui no Rio. Então, estamos bem felizes. Que maravilha, que bom. Não, porque a Silvana escreveu aqui, corajoso, meu herói. Eu acho, a arte é um ato de resistência, a arte a arte é o que salva, o que salvou muita gente nessa pandemia, que impediu a gente de pirar de vez. Mas foi um ato corajoso e ainda fico pensando assim, porque nesse caso, além de você estar com todo esse embasamento artístico, você tem que estar com o embasamento empresarial junto, porque você tem que cuidar de tudo que está envolvido ali naquela situação. Vai partir de você também, por mais que você tenha montado um staff bacana, mas você ali é o cerne. E nesse caso, você é o cerne realmente, né? Total. É patrão e funcionário, tudo junto ao mesmo tempo. Como você disse, um staff, uma equipe maravilhosa. O Caio Booker é um parceiro meu que faz a direção de produção, que fez a direção de produção do Farnese de Saudade em 2018. Nós somos companheiros de trabalho, amigos.
E ele é um profissional maravilhoso. Então, a Silvana, que é essa maravilha de assessora de imprensa, de amiga, enfim, eu sou apaixonado por essa mulher. Então, eu tenho muita sorte de estar acolhido. Eu também. Ó, e há muitos anos, É. eu não vou nem dizer quantos, para não prejudicar Não, a gente para não a gente fala não, isso, não não. se prejudicar aqui. Mas, enfim, é isso. Eu tenho sorte de estar, assim, de ter ao meu lado grandes profissionais, né, que toparam essa empreitada, né, porque, enfim, eu estou me autoproduzindo, mas também não tinha um valor alto de produção, né, então a gente está fazendo Uhum. apertado, mas o mais bonito disso tudo, é importante falar isso, que A Hora do Boi é um espetáculo que fala sobre afeto. E, assim, o mais bacana foi que, para a Uhum. feitura desse espetáculo, era importante que os profissionais que estivessem junto estivessem vibrando nessa frequência de afeto, de amor. E o espetáculo foi feito dessa forma. É por isso que ele tem essa potência também, né? Faz toda a diferença. Quando você faz um trabalho que é só, enfim, E eu vamos acho mais cumprir aqui um processo, sabe? Quando é algo estritamente profissional, quando passa disso, quando se trata de um lugar tem outras camadas, né? Fica muito mais especial. e eu lembro que quando a Lília Cabral fazia um monólogo chamado Solteira, Casada, Viúva e Divorciada, que eu sou apaixonado por essa peça, ela estava contando. E esse tipo de trabalho, é claro que eu tenho uma produção bacana, mas esse tipo de trabalho, se me der na telha, eu vou pegar o meu figurino, enrolar debaixo do braço e posso apresentar ali na praça, posso ir para Amo Niterói, onde eu Niterói. moro, né? Ela ia se apresentar aqui. Eu posso me apresentar aqui em Niterói, posso me apresentar em Manaus, é só eu ir, qualquer coisa vou eu. Porque eu tenho tudo aqui, e eu fiquei pensando, realmente, né? Você quase tornar Que é tão aquela arte bonito. antiga, itinerante, né? Lá de trás. Ah, Agora, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, você fez Farnese sim. de Saudade durante muito, muito tempo. A peça continua toda aí. Se eu falar para você assim, olha, vai fazer rodada dupla semana que vem, de A Hora do Boi e depois a Farnese de Menina, você Saudade, tem que sai bater o tudo? olho no texto, dar uma estudada, mas volta. Assim, volta. É mesmo, Volta. gente. Por exemplo, É quando a mesmo. gente está em processo, assim, A Hora do Boi, por exemplo, durante o meu cotidiano, se alguém fala uma palavra que tem no texto, já vou pro texto, assim. O texto fica circulando, eu sonho com o texto, eu sonho com o espetáculo, é uma coisa que vai para além do racional, que fica também no inconsciente trabalhando, né? Eu, quando estava ensaiando, desculpa, pode falar. Mas é. Ah. Quando eu estava Não, não, ensaiando não, por favor. A Hora do Boi, teve um momento que eu sonhei com um boi, assim, bem bonito, meio caramelo, grande. E nesse momento eu entendi que eu tinha recebido uma bênção, sabe, para realizar o espetáculo, assim. Então eu acredito muito nesse lugar do trabalho, que ele opera em outras camadas, no inconsciente também. O trabalho, ele trabalha para além de você, isso que eu estou querendo dizer, sabe? Tem uma profundidade mesmo. E é bater o olho que volta, assim. O Farnese, se eu pegar o texto, sei lá, 3 dias, volta, sabe? Porque tá aqui, né? Tá aqui, enfim, tá aí. Tá Exatamente. aqui, tá na mão, tá em toda parte, né? Não, cara, mas eu fico imaginando assim. Sei lá, outro dia eu tava relendo o Romeu e Julieta, a peça, né mesmo? Aí eu peguei aquilo e fiquei olhando, gente, a pessoa recebe aquele calhamaço de texto, aí tava voltando pro monólogo, e sabe que aquilo tudo que tá ali tem que estar aqui. Se você parar para pensar, como o Fagundes costuma fazer, as pessoas falam isso, eu não consigo conceber. Que o Fagundes chega para gravar muitas vezes, tem esse adendo, são 3 páginas, as pessoas vão lá decorar, Eu ele acho que é lê uma caso vez e faz o único que na ele falou. história, porque é impressionante o que ele faz, né? Ele é Tem que ser impressionante. Já estudado, me né? disseram que ele bate o olho e faz. Eu tenho facilidade de decorar também. Por exemplo, A Hora do Boi, o André tinha me pedido para decorar a primeira parte do espetáculo. Era uma sexta-feira, para segunda-feira eu estava com a primeira parte decorada. Na segunda-feira, cheguei com um texto completamente decorado, inteiro. E aí meu pai, inclusive, meu pai que não é muito de falar, mas minha mãe que me contou depois, que meu pai falou que ficou impressionado com o volume de texto. E eu tenho mesmo essa facilidade de decorar uma quantidade grande de texto. Por exemplo, A Dona do Pedaço, quando eu fiz,
me ligar, o Gui Gobi, né, o produtor de elenco, me convidou para fazer, e ele me ligou, acho que era uma sexta-feira. Eu recebi o texto no sábado e segunda eu estava gravando. E eu recebi um calhamaço mesmo de texto do Dr. Tibério. E, cara, eu fiquei 2 semanas internado em casa, só decorando texto. E quando cheguei lá, assim, eu não errava um artigo, sabe? Eu não trocava nenhum O por um A, nada. Eu tenho esse respeito pelo texto também, assim, muito. Eu gosto de falar exatamente o que o autor escreve. Ó, não, isso é muito pessoal. O Luiz está aproveitando, ele mandou a pergunta assim, mas isso é uma coisa sua ou você foi adquirindo? Você sempre foi aquela criança que não estudava. A professora falava lá, entrava tudo, você nem pegava no livro para ler, ia fazer a prova, arrasava. Menino, eu Ou acho não, que foi um o exercício que mesmo. acontecia comigo era o seguinte, eu chegava no segundo, no minuto final, sei lá, no dia anterior da prova, ou eu acordava de madrugada, era muito assim. E eu pegava o resumo que eu tinha feito e eu começava a ler. Chegava no... Não sei nem se eu sabia, se era conhecimento. Eu acho que eu decorava aquilo ali e eu escrevia na prova e tirava 10, entendeu? Porque eu tenho memória fotográfica. Então eu bato o olho, eu acho que Fagundes deve ter meio isso também, assim. Fagundes é o caso a ser estudado, né? Um dia eu chego lá, quem sabe. Mas eu também acho que decorar é um exercício, é uma prática, sabe? Obviamente tem pessoas que têm mais facilidade, outras menos, mas como tudo na vida é prática. Se você passa a ter cada vez mais volume de texto para decorar e você vai decorando, você vai pegando a prática disso. Agora tem uma coisa que é o seguinte também, a partir do momento que você decorou o texto, quando é texto assim, de televisão, né? Que não estou falando de teatro, que teatro você repete muito, mas televisão, você acabou de fazer a cena, se tiver que refazer depois de algum tempo, você vai ter que estudar novamente, porque o texto já foi embora. Não fica tanto tempo no HD, sabe? Assim, quando é um texto que tem que ser feito Sim, sim. rapidamente, assim, que você não tem que repetir outras vezes. É um pouco isso. Não, É, claro, é óbvio. Imagina só, você, no caso, você fez Lázaro, né? Um personagem super difícil, super complexo. Aí você tá lá no capítulo 100, digamos. Aí você lembrar o que você do texto do 1, não tem como. Mas aí, isso você falou, se você tiver que refazer o Farnese, você vai pegar, vai dar uma lida no texto e vai voltar. É engraçado como a mente do artista, do ator especificamente, ela trabalha nesse sentido. Aparentemente é uma coisa subjetiva, mas se você parar para pensar friamente, é matemático. O cérebro está ali processado para... Bom, vamos para o exatamente. próximo capítulo. É Enquanto no bem isso, é teatro, bem não, tem isso. que estar tudo ali. E, e você consegue fazer Ô, teatro e menino, televisão ao consigo, mesmo eu tô tempo? doido para fazer isso, né? Me chamem para fazer televisão. Aliás, seus dois últimos Tá trabalhos, sendo. o Jesus É. está sendo reprisado pela Record. E engraçado, na época isso foi muito É. comentado, né? Porque você fez Lázaro, um personagem importantíssimo dentro da saga de Jesus, e aí, logo depois, você fazia Do Dono do Pedaço, diabo, que O era o melhor amigo advogado de do Jesus para o diabo. advogado do diabo, né? Literalmente. Literalmente, você foi do sagrado ao profano no É. mesmo ano. Não, foi um belo exercício, né? Foi um presente fazer tanto Lázaro, porque é o seguinte, normalmente me escalam para fazer figuras mais fortes, viris, vilões, sabe? E eu achei muito interessante eles terem me escalado para fazer Lázaro, que era uma figura doce, melhor amigo de Jesus, sabe? E eu pude exercitar esse lugar e mostrar que, né, que tem essa possibilidade também. E aí, logo depois, veio também esse presente, que foi a Dona do Pedaço, e defender essa vilã, né? Como é que se defende uma vilã que matou, que fez e aconteceu? E eu me lembro que tinha uma passagem numa das cenas, foi ali que eu me agarrei na fala do personagem, que o Tibério falava assim, você pode me falar tudo que você fez, aqui tem um segredo aqui profissional, né, entre o cliente aqui e o advogado, enfim. E aí a Agatha, né, a personagem da Agatha, a Josiane, contava que tinha feito mesmo, que tinha empurrado, que tinha esfaqueado. E aí o Tibério fala, olha, você não deveria ter feito isso e tudo. Quer dizer, ali naquele momento eu humanizei o personagem, né? Eu entendi que existe a possibilidade de defesa, né, independente do que a pessoa tenha feito, ela tem direito à defesa, mas esse homem que defendeu ela colocou para ela o que era certo e o que era errado, né? Olha, isso aqui você não deveria ter feito.
Enfim, também é uma bela discussão sobre o direito. Eu não sei se eu teria capacidade de ser um advogado, sabe? Assim, de defender qualquer, né, qualquer lado. Acho uma discussão profunda, né? Assim, e delicada. É, é. É delicado. Com certeza você teria decorado todo o Código Civil, o Código Penal, o Código... Ao menos estaria tudo aí na HD. Agora, a questão ética realmente é complicado, né? Como se defende um estuprador, um assassino? É muito complicado. Isso é tema para outra live. Mas eu me lembro que tinha um pessoal que estava acompanhando a gravação, porque foi muito bacana que o Valcir, ele escreveu o personagem de uma maneira muito bacana. O Dr. Tibério entrou na trama e ele foi crescendo, porque é o seguinte, ele foi buscando pessoas que pudessem dar depoimentos favoráveis a Josiane no tribunal, né? Então, eu fui entrando na trama e fui conversando com as pessoas que tinham contato com a Josiane. Eu não, Tibério. E aí até o momento do julgamento. E o julgamento é assim, na cena com mais volume de texto. Eu tinha muito texto. E eu me lembro de toda hora que davam uma pausa, vinha alguém falar alguma coisa comigo, ou algum ator, ou algum, como chama? Algum figurante que vinha, pô, André, impressionante, você tá muito ponta firme, você não erra o texto nem um minuto, vai sem parar. E, inclusive, foi o Luciano Sabino que dirigiu, inclusive ele assistiu A Hora do Boi na semana retrasada, eu tive esse prazer de contar com a presença dele, ele foi o diretor artístico, né, diretor-geral da Dona do Pedaço. Mas foi isso, assim, eu sou um cara que realmente eu mergulho, sabe? Quando eu tenho que fazer algo, eu mergulho de cabeça e eu sou assim, eu sou um cara de intensidade. Seu isso, né? É seu. Tá empolgado. Agora eu imagino... empolgado. Eu imagino assim, no seu caso você não tinha que fazer porque a novela estava acabando, né? Mas eu acho que assim, você pegou o personagem, você, pelo visto, você também consegue se apropriar do personagem com alguma rapidez. E aí, quando tá assim no auge, acaba. Deve deixar uma adrenalina no cara, eu entrei num momento que era assim, de muito sucesso da novela, né? De picos de audiência. Eu adoraria ter ficado mais, mas a novela acabou, né? Enfim. A novela, nesse caso, não teve jeito. Porque acontece muito, né? Então, televisão tem muito isso. Às vezes a pessoa entra para fazer, sei lá, 3 cenas, uma semana, o público gostou, o autor curtiu, o personagem fica. Acontece muito ali. Isso talvez até pudesse ter acontecido com o Dr. Tibério, mas nesse caso teve jeito, a novela acabou. Mas aí a novela acaba, a adrenalina do sujeito tá na ponta, né? Aí vai fazer Exatamente. Eu fiquei bem animado depois dessa experiência. Eu fiquei esperançoso que viesse um outro personagem logo. Acabou vindo, né, a pandemia e tudo. Enfim, e aí eu foquei, na verdade, na construção mesmo do monólogo da Hora do Boi, né? Porque eu acho que nós atores, é importante a gente estar sempre criando e produzindo, independente de qualquer coisa. Porque televisão, cinema, a gente fica muito dependente de convite, né? O teatro é algo mais palpável, né? A gente consegue realizar. E eu acho que o ator tem que estar em cena, sabe? Não pode estar fora de cena. Assim, obviamente tem momentos que você está fazendo algo e outros momentos você está descansando, mas é importante estar exercitando, estar em cena. É o lugar do ator, né? É a sua igreja, né? É a igreja do ator. Agora, me diga uma coisa, como é que você, um ator brasileiro, foi parar numa série norueguesa, a Lillehammer, que agora eu vou ter que assistir, né? Eu não sabia que você estava em Lillehammer, já apareceu várias vezes para mim, há muito tempo que não aparece, mas vira e mexe aparecia Lillehammer para mim na Netflix. Menino, mas como é que você foi parar numa produção norueguesa? Uma participação pequena. Eu fiz um diretor de novelas. Diretor de novela, né? Pequena, mas foi divertido de fazer. E na época que eu fiz, eu nem sabia muito sobre. Depois que eu fui, né, ter a dimensão do que era a série. Essa série foi uma participação pequena, mas foi legal. E eu fiz uma outra, que foi mexicana, Caipirinha Sunrise. Essa foi muito legal. Da TV Azteca, Azteca, foi um luxo, né? de fazer.
E foi divertida porque era uma série de comédia. E cada vez mais eu tô querendo exercitar esse lugar da comédia. Assim. Eu tenho uma amiga minha que é a Estela Albani, e ela fala, André do céu, me escuta, ela fala isso há anos comigo. Você vai fazer comédia, que você tem um tempo de comédia, o seu olho é engraçado, a sua respiração. Quando você me escutar, você vai ver o que vai acontecer. As portas vão se abrir. Eu falei, precisando fazer comédia. Na Hora do Boi, por exemplo, tinha alguns momentos que eu tentei fazer trazer uma comédia. André, não. Aqui o negócio é mais sério, não dá pra gente ter comédia, não. E com certeza não era o lugar, né? A gente está falando sobre uma questão muito, muito séria mesmo na Hora do Boi. Mas eu quero exercitar essa leveza, essa comédia, sabe? Acho que é importante. E é difícil, né? Fazer comédia é difícil. Não é Nossa. qualquer um que faz, não. É. Eu acho que deve ser muito difícil. Mas assim, mas a minha dúvida continua. Como é que você foi parar numa série norueguesa, na Menino, TV Azteca? Você estava pleiteando uma carreira internacional? É algo não, assim, que te apetece? Fazer novela no México, fazer eu filme em adoraria, Hollywood, né? filme na Assim, Europa? estamos abertos. Você sabe que eu tenho vontade de morar na Espanha. Então, assim, quem sabe? E Ah, você tem uma cara pois é, já muito me falaram. almodovariana. Você se dá Você sabe muito que bem nos filmes de ultimamente Almodóvar, cara. tem procurado muito para fazer teste de elenco para gringo, ou para ser espanhol, ou italiano. Eu acho que tem uma mistura boa mesmo, assim, meio cara de italiano, meio de espanhol, ao mesmo tempo meio mouro, né? Uma coisa meio árabe também ao mesmo tempo, e brasileiro, e tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Mas quando me chamaram foi produtor de elenco, conhece meu trabalho e tudo. Eu me jogo, né? Assim, eu sou cara de pau. Então, enfim, estamos abertos. Eu tenho 22 anos de carreira, eu completei 22 anos de carreira agora, nesse ano, e uma batalha, né? Assim, ser ator realmente É uma luta, é um leão isso é por dia que tem que real. matar. Mas eu não poderia estar fazendo outra coisa, sabe? É a minha história, é a minha vida, é o lugar que eu quero estar. E eu estou muito feliz de estar realizando agora a Hora do Boi, né? Porque a Hora do Boi, para além de ser um espetáculo, ele é a minha expressão, né? O Chico, o seu Francisco, São Francisco, cada um tem um pouquinho de mim, né? Ali eu tô falando de mim também, né? Não só desses personagens. Então, é bacana a gente pensar que é uma escolha, né? Eu escolhi falar. A minha expressão no mundo, nesse momento, a minha fala nesse mundo é sobre isso, é sobre essa questão da relação do homem com os animais, né? Sobre a relação do afeto. A gente precisa falar sobre afeto, né? Porque está faltando afeto, né? É tanta maldade que a gente vê e crueldade. E eu vejo os animais como grandes mestres do afeto, do amor. É como se a gente tivesse desaprendido a amar e a gente volta a amar a partir dessa relação com o animal, né? Só a gente pensar nos pets, como a gente se afeiçoa a esses bichos, né? E o quanto eles nos ensinam sobre o amor. Porque a gente não está tendo capacidade de amar o nosso semelhante. É muito louco isso. É verdade. É verdade. Há pouco tempo eu participei de uma matéria sobre a utilização de cachorro na cura de depressão. Como pode ter um resultado assim impressionante, fantástico. E é verdade, porque é o afeto, né? O afeto é aquele bicho. Eu nesse momento, estou cercado Beleza. por 6. Incrivelmente eles estão comportados, porque na live da semana passada o ring light foi para cá, o telefone foi para lá. Eu tenho, inclusive, uma filhota meu aqui, Deus, que é uma fofura. peste, a Vandinha. Eu também São Francisco. sou bem devoto de São Francisco de Assis. Tenho ali uma estante só com São Francisco que eu compro de viagem. Mas, assim, novela não tem nenhuma previsão ainda por enquanto. Novela Né? da Sete, não rolou. Eu soube que foi enfim, gostaram muito do meu teste e tudo, mas não foi dessa vez. A gente segue aí fazendo teste. Mas você trabalhou bastante para streaming, né? Porque aqui eu estou vendo assim, que você está esperando estreia de A Magia de Aruana, Isso. Aruna, Disney que é pro Plus. Disney, Musa Disney Música. Plus. Hã? E Musa Música Disney pro Plus. Globoplay, né?
já estão prontas. Mas já estão prontas. 2023. Você só está Foram esperando a participações estreia. também, mas foram participações muito legais. E a gente segue aí. A Magia da Isso. Luna é aquela que tem Érica Isso, Januza, não é? é bem bacana Ah, essa série. Assim, eu fiz um policial, foi uma diária só, mas foi uma participação muito bacana de ter feito. Conheci profissionais também que eu admiro e aprendi muito também nesse dia gravando com eles. e de que você pode falar pra gente desse Musa Pois é, Música? são uma série de música que aborda o universo da música, né, da Rosane Svartman. E eu fiz um personagem ali bem, como é que eu posso dizer, teatral, uma participação também menor, mas foi muito bacana. E a gente acho que estreia agora em 2023, se eu não me engano, no primeiro semestre. E estou na expectativa, aguardando também. E também tem Ah, sim. Genipapo, A Fronteira da Já. Independência. Esse já Esse estreou. Você fazia o Simplício, O era um vilão, Simplício né? Dias da Silva, eu fazia, que é um fazendeiro, um comerciante. Esse foi um trabalho bem bacana que eu gravei no Piauí em 2020, que eu gravei. 2021 foi ao ar, que foi ano passado, né? Não, mentira, a gente está em 2023, olha que loucura. 2021 eu gravei, 2022 foi exibida na TV Cidade Verde. E provavelmente deve ir para o streaming em algum momento. E aí eu fiz o Simplício, que é um fazendeiro, foi responsável pela adesão do Piauí na independência do Brasil, né, na luta da independência do Brasil. Mas ele era um homem cruel, foi conhecido pela sua crueldade, pela sua violência, né, era escravocrata. E foi assim, um desafio como ator, né, fazer um homem que era um amante das artes, da música, da literatura, que estudou na Europa, mas que ao mesmo tempo era um homem violento, cruel, escravocrata, mas defendia a libertação do Brasil. Então, assim, eu tentei humanizar, né? Eu sempre busco humanizar os personagens que eu faço, porque ninguém 100% nada, né? E foi um belo exercício como ator. Fiquei 3 meses no Piauí gravando, filmando, e, enfim, foi um desafio mesmo ter feito o Simplício, sabe? Uma figura histórica real, né? Mas pelo que eu li, essa série tá para chegar Pois no Amazon Prime Video, não é? Ou não a tá produção certo ainda? tinha dito isso pra gente, e depois, enfim, a gente ficou sem saber se vai mesmo para a Amazon, se não vai. A última notícia que eu tive, inclusive até saiu na Kogut, foi de que né, as negociações estavam acontecendo com a Amazon naquele momento ali maravilhosa. É uma plataforma Espero maravilhosa, que sim. gente. Seria incrível Espero se que, fosse pra... porque a série tem grande qualidade, sabe? As imagens são belíssimas, dirigida pelo Alexandre Melo, pelo Chip Rasta, e conta uma história, né? Conta a história do Brasil e a história do Nordeste, sob um outro ponto de vista, né? A gente fugiu um pouco dessa ótica sudestina, do Sudeste, sempre Rio, São Paulo, Minas, e Uhum. a gente conhecer a história do nosso Brasil pelo viés nordestino, pelo olhar nordestino, acho que é fundamental. Essa história da Batalha de Genipapo é uma história que a gente não conhece e que deveria ser estudada nos livros de história do Brasil, porque ela foi fundamental nesse processo da independência. Não, e você falando isso, eu lembro que lá nos anos 80, a extinta TV Manchete já tentava fazer isso, tanto que é um lema dele, é mostrar o Brasil que o Brasil não conhece. Aí fez Pantanal, Sim. fez a história de Ana Raiz a Trovão, que era um clube de... então, assim, é muito bacana resgatar isso. Muito bacana. A Globo está agora toda segunda-feira com uma sessão de cinema regional. Então, por exemplo, teve aquele filme Beleza Negra, se não me engano, eu vou deixar dele depois no Globoplay, e aí semana que vem a produção do Distrito Federal, aí na outra semana, se não me engano, a produção também do Distrito Federal, e vai ter produção de Recife, que é muito bacana, é a gente trazer essa produção tipicamente nacional e educar, botar na tela do horário nobre de uma televisão como a Globo, de um streaming, que é uma forma de educação, né? Que a gente tem muito esse hábito, é brasileiro, vai ter palavrão, porque eu ouvia isso quando eu criança e eu ouvi isso semana passada. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, quantas produções
magníficas a gente tem nossa e as pessoas não deixam de ver porque tem Preconceito, é, a preconceito com a palavra é produção essa, nacional. né? Preconceito. A produção nacional, ela está em pé de igualdade com qualquer outra, né? Assim, a gente tem filmes belíssimos, grandes diretores, né? Sim. Marte 1, por Exatamente. exemplo, é uma coisa Mas deslumbrante. tinha, eu acho que tinha realmente essa coisa na década de 90 de falar sobre a produção nacional. Ih, filme brasileiro é ruim, é tudo putaria, né? É, Palavrão. Aí depois é. dos anos 2000 teve essa construção de que filme brasileiro é filme sobre favela, sobre violência. Quer dizer, a gente está sempre construindo um olhar de preconceito em relação à produção nacional, né? E eu acho que, como qualquer produção, ela é feita de fases, né? De um processo de evolução. É, eu amo o cinema nacional, né? Eu acho que, enfim, eu sou apaixonado, sou fã de alguns diretores, tenho vontade de trabalhar com vários, inclusive. O Karim Ainus, por exemplo, para mim é um dos maiores diretores. Morro de vontade de trabalhar com ele. Acho ele genial. Genial, né? Fernando Meirelles. Pois Infelizmente, é. perdemos E Beto de Silveira forma no passado. tão recente, Uma tão lástima, um assim, diretor né? incrível. Ele morreu jovem, né? Triste, né? Jovem demais. Ah. Olha, Rita de Cássia PR está perguntando, Vandré, o que é melhor para o ator? TV aberta ou streaming? Depende. Eu acho que essa coisa de a gente falava que é melhor, o que é trabalho, né? É Assim, eu acho que trabalho, a né? TV aberta, ela traz uma visibilidade maior, claro. Mas isso também é tão relativo, porque hoje em dia, porque mudou a maneira de se ver televisão também, né? E às vezes um ator faz um papel numa Uhum. série de streaming que bomba e também traz uma visibilidade tão grande quanto É. a TV aberta. Então é muito relativo, né? Eu acho que o importante é você estar fazendo um bom trabalho, seja onde for, né? Seja na TV aberta ou no streaming. Estamos abertos. Não é verdade. Olha, Estamos abertos, né? o quê? A TV aberta ou o streaming. É, olha, O o que negócio é vier. trabalhar. O negócio é trabalhar, né? Exercitar. É. Olha, a Marisa Alfaia Oficial fez um texto longo aqui, eu vou ler para você. Durante a pandemia, você gravou um videoclipe usando seu apartamento como cenário, onde você fazia o personagem machista e violento e outro doce e carinhoso na música Feito um Vendaval. O que, que achou disso? Para Isso, pedir essa para você falar música um da pouquinho Marisa desse Alfaia, que é uma trabalho. música maravilhosa, inclusive. É dela, isso. Ah, a música é dela? É, é. Ah, que incrível! Ah, quero E, ver. e ela propôs isso, da gente, de um personagem né, que era machista, que repreendia, que era opressor, na verdade, melhor falando, com a figura feminina, e depois um personagem que era mais doce e tudo. Então, a música falava sobre essa questão mesmo do machismo, né, que a gente precisa combater diariamente, né, que ainda está muito presente culturalmente, né. Não, e hoje, principalmente, Pois é é, o tema do momento no Big Brother Brasil, essa questão, né? Ou seja, a Marisa joga essa música de novo aí no streaming, porque o momento é. No streaming não, no streaming de música, né? Que o momento é esse. Bota no YouTube, lança link, manda link para cá, a gente divulga, que agora e a quero ver música esse videoclipe, vou procurar. a Ela falou que foi música é uma lançado no delícia, canal Bis. uma batida gostosa. E eu fiquei muito. Lendo sobre você, eu fiquei muito curioso também sobre a série. Ah, Eu não sei se é uma série ou um filme ah, chamado Amor dos Outros, que você fez um caminhoneiro chamado Eurípides. Aí eu estava lendo a sinopse, fiquei muito curioso. Foi para o canal isso, Cine Brasil TV, foi, que pelo visto foi um trabalho incrível também. Né? esse trabalho, essa série, é uma É um série filme? de televisão, que É uma assim, série? passou no Cine Brasil TV. Infelizmente, Cine Brasil TV não tem tanta visibilidade, né? Assim, é um canal super Sim. bacana, mas é difícil a gente conseguir assistir, infelizmente. E é um grande trabalho, Amor dos Outros. Eu fico chateado de não ter, desse trabalho, não ter tido uma visibilidade maior, né? Eu faço um caminhoneiro que é apaixonado pela esposa, Sandrinha, feito pela Júlia Horta, e que também trata sobre a questão do machismo. Olha que coincidência, agora lembrando disso, porque é o seguinte, É. ele é um homem que trabalha na estrada e ele decide parar de trabalhar na estrada. Só que a mulher dele quer comprar uma casa própria, uma casa de condomínio, e aí ele precisa voltar a trabalhar na estrada para poder comprar essa casa. E ela decide trabalhar escondido dele, porque ele, homem machista, não queria que a mulher dele trabalhasse. Mulher minha não trabalha. E ela passa a trabalhar
num motel como camareira. Aí você pode imaginar as confusões que vão rolar a partir disso. E ele Nossa. acaba descobrindo que ela está no motel. Só que ele não sabe que ela está trabalhando no motel. E aí tava uma confusão. E foi incrível ter feito essa série. A gente gravou realmente num motel em São Luís do Maranhão, um motel que é um motel temático. Então ele tem suítes, sei lá, 60, 80 suítes variadas. Suíte Taj Mahal, suíte, sei lá, italiana, suíte, uma suíte que é um avião. Realmente a pessoa pode entrar dentro do avião, enfim, né, fazer sexo dentro. Tem um lugarzinho lá que você espera, a sala de espera, entra no detector de metal para entrar no avião. Então é um hotel muito, muito curioso, engraçado. E a gente gravou nesse local. E é isso, assim, o Eurípides era um homem apaixonado, mas que tinha essa questão de colocar a mulher nesse lugar quase de uma propriedade, né? Assim, como se ela tivesse, como se ela fosse propriedade dele, né? Um homem. Foi uma boa discussão que a gente levantou num lugar leve, de comédia, mas sério, né? Falando assim, olha, não pode ser, né? A gente, em pleno 2023, não pode estar passando pano para esse tipo de situação, né? A gente precisa colocar uma lente de aumento nisso e falar, olha, nós homens precisamos dar um basta nessa postura equivocada, que é o machismo, né? Não, e de certa forma passa também pelo tema da Hora do Boi, que é o afeto, que é como as pessoas conseguem deturpar algo Pois que deveria ser apenas é uma relação impressionante, né? afetiva. Né? É impressionante. Olha, André, quero te agradecer muito por ter Imagina, um cedido o prazer. seu tempo para ficar aqui com a gente. Tinha muito mais coisa para a gente falar, mas eu vou dar aqui o serviço da Hora do Boi. Aí, se tiver errado, você me corrige, tá? Olha, a Hora do Boi fica em Isso, cartaz até 26 de fevereiro, de quinta a domingo, mas na semana de carnaval, dia 16, 17, 18 e 19, não terão sessões infelizmente, por pois é. motivos carnavalescos, correto? É de quinta, sexta, sábado às 21 horas, domingo às 19 horas, no Teatro Poeirinha, Rua São João Batista, 104, Botafogo, Rio de Janeiro. Tem vendas na Simpla. bilheteria e Isso, também pelo corretíssimo. Simpla, não é isso? Estamos lá. Então, gente, olha só. Toda essa história maravilhosa que a gente ouviu, eu fiquei muito Estou curioso esperando você para lá, conferir hein? esse trabalho. Tá. Vou combinar com Silvana. Fiquei muito curioso, é muito interessante, e é isso, a gente falar mais uma vez de afeto. Não dá para a gente parar de falar de afeto. Não dá para a gente parar de estimular o Não, afeto, não é, André? E a gente tem um trabalho que fala disso, acho que é imperdível. fundamental, realmente, porque a maneira como nós estamos lidando com o mundo, com a natureza, com os nossos semelhantes, com os outros seres, se a gente continuar nessa pegada, a gente tá apertando, sabe, aquele botão de explosão, porque não dá para a gente continuar dessa forma. Só o amor salva, a verdade é essa. Então, que a gente possamos amar uns aos outros e a todos, né? É um exercício diário. Acho que é isso. É verdade. Com toda Obrigado. certeza, eu acho também. Querido, obrigado mesmo, viu? Um beijão para todo mundo que assistiu. A live fica salva. E Obrigado, André, meu querido. obrigado. Foi um prazer. Até a próxima. Beijo. Obrigado, gente. Beijo. Beijo.